Hoje vamos conhecer a história completa do Espírito Santo. Vamos explorar as intervenções divinas que moldaram a trajetória da humanidade desde o Antigo Testamento até os dias atuais. Compreenderemos o significado de cada intervenção e o papel que desempenhou no contexto de sua época. Ao final do vídeo, garanto que você terá uma compreensão mais clara e realista da importância do Espírito Santo em nossa jornada espiritual. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O Espírito Santo é uma presença constante na Bíblia, sendo mencionado de diversas maneiras ao longo das Escrituras Sagradas, desde as primeiras páginas do Antigo Testamento até as narrativas do Novo Testamento. O Espírito Santo é descrito por meio de várias expressões, cada uma destacando diferentes aspectos de sua natureza e atuação. Encontramos o Espírito Santo já no livro de Gênesis, quando Deus pairava sobre as águas, indicando uma presença ativa e dinâmica desde os momentos iniciais da criação. É fascinante perceber que, mesmo antes da revelação explícita do Espírito Santo como entidade divina, sua atuação já estava presente, agindo na gestação do universo. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia relata: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Na criação do universo, Deus moldou Adão com suas próprias mãos, esculpindo a partir do solo e insuflando nele o fôlego da vida. A imagem de Deus foi meticulosamente impressa em Adão, não apenas em sua forma física, mas também em sua alma e espírito. O Criador conferiu a Adão a capacidade de raciocinar, sentir emoções e, o mais significativo, estabeleceu uma ligação espiritual profunda, infundindo nele a presença do Espírito Santo. Adão, assim, tornou-se um ser tripartido, reflexo da Trindade divina. A história da criação, no entanto, rapidamente se desvaneceu diante da sombra da desobediência. O jardim, abençoado com a presença direta de Deus, tornou-se palco da escolha fatal de Adão ao desobedecer à única restrição divina. A serpente astuta convenceu Adão e Eva a provarem o fruto proibido. Desse ato de desobediência, a harmonia inicial foi quebrada e a conexão íntima com o Espírito Santo foi perdida. O homem, antes revestido da glória divina, agora experimentava a dor da separação espiritual. A perda do Espírito Santo trouxe consigo uma série de consequências. Adão e Eva, uma vez vestidos com a pureza espiritual, agora sentiam a nudez de sua condição caída. A consciência da culpa, antes desconhecida, pesava sobre eles, e buscaram esconder-se de Deus. A comunhão direta com o Criador foi interrompida, e a presença do Espírito Santo, que outrora permeava cada aspecto de suas vidas, parecia ter se retirado. A criação perfeita estava agora manchada pela desobediência e a chama espiritual que ardia no coração de Adão estava apagada. A penalidade imposta por Deus refletia a gravidade do ato. O solo do qual Adão foi formado foi amaldiçoado, e o trabalho árduo tornou-se uma realidade inevitável. Adão, que inicialmente desfrutava de um relacionamento íntimo e harmonioso com Deus, agora enfrentaria a oposição da natureza caída. A dor e o sofrimento tornaram-se companheiros do homem, e o acesso irrestrito ao fruto da árvore da vida foi negado, simbolizando a separação espiritual que a desobediência causara. Assim, a história de Adão na criação, que é a perda do Espírito Santo, é um trágico relato da escolha humana de afastar-se da orientação divina. No entanto, a história não acaba por aqui. Dentro dessa narrativa sombria, vislumbraremos a promessa de redenção, uma luz de esperança que será plenamente revelada através da obra regeneradora do Espírito Santo na história humana. Na Bíblia, a expressão Espírito do Senhor surge frequentemente ao longo do Antigo Testamento, denotando a manifestação do próprio Deus agindo entre os homens. Desde o momento em que o Espírito de Deus pairava sobre as águas até a era dos profetas, essa designação revela a atividade invisível e onipresente de Deus em meio à humanidade. Os profetas antigos foram movidos por essa força divina, destacando a conexão íntima entre o Espírito Santo e a inspiração profética que moldou o curso da história sagrada. Um exemplo notável é encontrado no livro de Isaías, onde o profeta expressa sua chamada divina ao declarar: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos." Isaías, capítulo 61, versículo 1. Isaías, frequentemente conhecido como o profeta messiânico, transmite uma mensagem de consolo e promessa divina em tempos de desolação. O povo de Israel estava passando por períodos difíceis, incluindo o exílio e a opressão estrangeira. No entanto, Isaías vislumbra um futuro de restauração e libertação, sendo instrumento dessa mensagem de esperança. Ao proclamar que o Espírito do Senhor repousa sobre ele, Isaías está anunciando que sua vocação profética é divinamente ordenada.
A unção pelo Espírito é um sinal de autoridade e capacitação sobrenatural para cumprir a missão específica que Deus lhe designou. A mensagem que Isaías compartilha é de boas novas para os mansos, de restauração para os corações contritos, de liberdade para os cativos e de abertura de prisão para os que estão aprisionados. Outro exemplo interessante é o profeta Jeremias, que, em suas palavras, reflete a dinâmica relação entre o Espírito Santo e a revelação profética. O Senhor disse a Jeremias: "Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações." Jeremias, capítulo 1, versículo 5. O contexto desse chamado ocorre no início do livro de Jeremias, quando o profeta ainda é um jovem. Deus chama Jeremias para uma missão específica: ser profeta às nações. Jeremias responde inicialmente com um senso de sua própria inadequação e juventude, dúvidas sobre sua capacidade de cumprir tal chamado. Deus, em sua resposta, revela a Jeremias a soberania divina em sua vida. Ele destaca que conheceu Jeremias antes mesmo de sua formação no ventre materno, indicando um plano divino pré-estabelecido. Deus não apenas o conheceu, mas também o consagrou e designou como profeta às nações antes mesmo de seu nascimento físico. Essa ordenação divina destaca a intervenção do Espírito Santo desde o início da existência do profeta, demonstrando que a inspiração não era apenas um evento pontual, mas um chamado divino que permeava toda a vida do escolhido. Do mesmo modo, a expressão Espírito de Deus também surge por todo o Antigo Testamento, destacando a natureza divina e santidade inerente ao Espírito Santo. Deus, sendo o único verdadeiramente santo, revela-se por meio do seu Espírito agindo de forma incisiva e muitas vezes inexplicável na vida dos homens. Esta expressão nos leva a reconhecer o caráter transcendental do Espírito Santo, que opera além da compreensão humana, ungindo, batizando e habitando nos corações dos homens. Por fim, outra expressão também usada na Bíblia para se referir ao Espírito Santo é Espírito do Pai, reforçando a unidade da Trindade divina. O Espírito Santo é identificado como uma manifestação direta da natureza do Pai, conectando-se ao projeto eterno de Deus para a redenção da humanidade. Essa expressão ressalta não apenas a distinção, mas a harmonia intrínseca entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, revelando o propósito comum na obra invisível da regeneração. A importância do Espírito Santo na comunicação com Deus ultrapassa as barreiras temporais, manifestando-se desde os primórdios da história bíblica até os dias atuais. A conexão entre o espírito humano e o divino é vital para a compreensão da vontade de Deus e sua orientação. A capacidade do espírito humano de se sintonizar com o divino é fundamental para a comunhão com Deus. O Espírito Santo age como um canal, capacitando a mente e o coração a receberem as revelações e instruções divinas. Sem essa ponte espiritual, a comunicação com o transcendente seria limitada, obscurecendo a compreensão da vontade divina. No entanto, é fundamental compreender que, devido à desobediência de Adão, a relação íntima com o Espírito Santo foi rompida, necessitando de intervenção específica de Deus para que sua presença pudesse continuar moldando a história humana. Ao longo do Antigo Testamento, vemos o Espírito Santo operando de maneiras extraordinárias. Além de designar e mover profetas, o Espírito Santo agiu capacitando vários líderes. Em particular, a história de Moisés exemplifica vividamente a importância do Espírito Santo na comunicação com Deus. No momento em que Deus encontrou Moisés através da sarça ardente, a presença marcante do Espírito Santo já estava sobre ele. Ao se deparar com o arbusto em chamas que não se consumia, Moisés foi instruído por Deus a tirar as sandálias, pois o solo ali era sagrado. Nesse encontro extraordinário, Deus revelou seu plano de libertar os israelitas da opressão no Egito, e Moisés, ciente de sua própria limitação, questionou sua capacidade para tão grandiosa tarefa. É crucial destacar que, diante da hesitação de Moisés, Deus assegurou-lhe que sua presença estaria com ele. Deus afirmou: "Eu serei contigo, e este te será o sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte." Êxodo, capítulo 3, versículo 12. Aqui observamos a promessa divina da presença constante do Espírito Santo, capacitando Moisés para a missão de liderança. À medida que a narrativa se desenrola, vemos o Espírito Santo atuando poderosamente em Moisés. Durante os encontros com o faraó, Deus manifestou sua soberania por meio de Moisés, desafiando o líder egípcio com sinais e maravilhas. Em momentos críticos, como a passagem pelo Mar Vermelho, o Espírito do Senhor estava visivelmente presente, abrindo um caminho miraculoso para a libertação dos israelitas. O ápice desse relacionamento íntimo entre Moisés e o Espírito Santo ocorreu na entrega dos 10 mandamentos. Moisés subiu ao Monte Sinai, onde permaneceu durante 40 dias e 40 noites em comunhão direta com Deus.
Ao descer do monte, seu rosto resplandecia de tal forma que o povo ficou atemorizado diante da manifestação da glória divina. Sem o Espírito Santo, a tarefa monumental de conduzir uma nação à liberdade teria sido impossível. Da mesma maneira, a história continua. A trajetória de Josué, sucessor de Moisés, é outra narrativa rica que destaca a atuação notável do Espírito Santo na liderança e orientação divina do povo de Israel. Após a morte de Moisés, Deus escolheu Josué para conduzir os israelitas à terra prometida, uma tarefa de enormes desafios e responsabilidades. O Espírito Santo, que já repousava sobre Moisés, foi transmitido a Josué como uma continuação dessa dinâmica relação entre Deus e seus líderes escolhidos. Antes de adentrar a terra prometida, Josué recebeu a promessa da presença divina de maneira inequívoca. Deus disse a ele: "Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei." Josué, capítulo 1, versículo 5. Essa promessa não era apenas uma expressão de encorajamento, mas uma garantia da atuação constante do Espírito Santo na vida de Josué. A preparação para a conquista de Canaã envolveu momentos cruciais de comunhão entre Josué e Deus, onde o Espírito Santo capacitou e dirigiu cada passo. O relato da tomada de Jericó ilustra vividamente a cooperação entre Josué e o Espírito Santo. Diante das muralhas imponentes da cidade, Josué, sob a orientação divina, liderou o povo em uma estratégia um tanto quanto curiosa. Antes de iniciar o cerco a Jericó, Josué teve o encontro com o comandante do exército do Senhor, que se revelou como uma manifestação do próprio Deus. Essa comunicação sobrenatural ressaltou a santidade da terra e estabeleceu a estratégia divina para a conquista da cidade. A estratégia única revelada por Deus envolvia o entorno das muralhas da cidade durante 6 dias consecutivos. Os sacerdotes carregavam a Arca da Aliança, símbolo da presença divina, enquanto 7 sacerdotes tocavam trombetas feitas de chifres de carneiro diante dela. Os guerreiros marchavam em silêncio ao redor da cidade, uma vez por dia, seguindo essa rotina durante 6 dias. A aparente peculiaridade dessa abordagem desafiou a lógica militar convencional. No 7º dia, contudo, a estratégia divina atingiu seu ápice. Josué recebeu instruções para realizar 7 voltas ao redor de Jericó e, ao som das trombetas, todo o povo deveria soltar um grito de guerra. O impacto coletivo desses elementos foi acompanhado por um milagre impressionante: as muralhas da cidade ruíram, caindo completamente. A cidade foi tomada pelos israelitas, revelando claramente a intervenção sobrenatural do Espírito Santo. Essa estratégia não se baseava em força militar, mas na confiança na condução do Espírito Santo. A história da tomada de Jericó torna-se assim um marco da intervenção divina na história de Israel, demonstrando como a liderança humana, quando alinhada com a vontade de Deus, pode realizar feitos além da compreensão humana. Outra história maravilhosa que eu não posso deixar de contar é a história de Gideão. A história de Gideão é um lindo relato que destaca a atuação incrível do Espírito Santo na vida de um líder escolhido por Deus para libertar os israelitas da opressão dos midianitas. O episódio começa com um anjo do Senhor aparecendo a Gideão enquanto este estava malhando trigo em um lagar para esconder-o dos inimigos. O anjo saudou Gideão, chamando-o de valente guerreiro, uma saudação que contrastava com a situação difícil que os israelitas enfrentavam naquela época. Gideão expressou dúvidas e questionou como poderia liderar Israel diante de sua própria fraqueza e das circunstâncias adversas. Em resposta, o anjo assegurou-lhe que o Senhor estaria com ele e que ele derrotaria os midianitas como se fosse um só homem. A presença e a promessa do Espírito Santo estavam intrinsecamente ligadas ao chamado de Gideão para liderar Israel à vitória. O Espírito Santo manifestou-se de maneira única e poderosa quando Gideão solicitou sinais para confirmar a vontade divina. Primeiramente, Gideão pediu ao anjo que esperasse enquanto ele preparava uma oferta. Este gesto era uma expressão da busca de Gideão por uma confirmação divina, um sinal tangível de aceitação. Ao apresentar a oferta, o anjo do Senhor estendeu a vara que tinha em sua mão, tocando a carne e os pães ázimos que Gideão havia preparado. Instantaneamente, o fogo irrompeu da rocha, consumindo a oferta. Esse evento extraordinário serviu como um sinal claro de que Deus aceitara a oferta de Gideão e estava presente em seu chamado. Em seguida, Gideão, ainda buscando assegurar-se da vontade divina, solicitou um sinal inverso. Ele pediu que, na manhã seguinte, o solo ao redor da lã que ele colocara no chão estivesse coberto de orvalho, enquanto a lã permanecesse seca. Deus, graciosa e pacientemente, atendeu a esse pedido específico, confirmando mais uma vez sua vontade através desse sinal miraculoso. Esses sinais não apenas fortaleceram a fé de Gideão, mas também evidenciaram a interação única entre o divino e o humano.
Além disso, esses eventos marcantes prepararam o terreno para os acontecimentos subsequentes, nos quais Gideão lideraria os israelitas com a confiança renovada no poder divino que o Espírito Santo proporcionava. Guiado pelo Espírito Santo, Gideão embarcou em uma jornada incrível, marcada por uma estratégia divinamente inspirada e uma confiança profunda no poder de Deus. Inicialmente, Gideão reuniu um exército numeroso, mas Deus, em sua sabedoria, instruiu-o a reduzir significativamente o número de soldados. O propósito era claro: Deus queria que a vitória fosse claramente atribuída ao seu poder, não à força humana. Seguindo as instruções divinas, Gideão anunciou que qualquer homem que estivesse com medo poderia voltar para casa. 22.000 homens escolheram sair, revelando o impacto do temor diante do desafio iminente. No entanto, Deus ainda considerou o número restante grande demais e instruiu Gideão a levar os soldados até a água. Aqueles que se inclinassem para beber com as mãos levadas à boca deveriam ser separados dos que se prostrassem de joelhos para beber. Surpreendentemente, apenas 300 homens beberam da maneira designada por Deus. Essa seleção peculiar mostrou que esses soldados estavam alertas, prontos para a batalha. E Deus disse a Gideão que com eles daria a vitória sobre os midianitas. O Espírito Santo capacitou Gideão e seus homens para uma surpreendente vitória. Munidos com tochas, cântaros e trombetas, eles seguiram as instruções divinas para cercar o acampamento inimigo durante a noite. No momento certo, ao som das trombetas e ao quebrar dos cântaros, o Espírito Santo trouxe confusão e pânico aos midianitas. Eles se voltaram uns contra os outros, e a vitória foi assegurada para Gideão e seu exército reduzido. Essa história ressalta não apenas a obediência de Gideão às instruções divinas, mas também a capacitação extraordinária proporcionada pelo Espírito Santo. A estratégia singular e a vitória impressionante ilustram claramente a intervenção divina na história de Israel. Esses exemplos destacam a necessidade imperativa do Espírito Santo na comunicação entre a humanidade e Deus. O elo espiritual estabelecido e reforçado pelo divino é essencial para a compreensão da vontade divina, a interpretação de propósitos e a orientação nos caminhos da vida. Essa comunicação íntima, facilitada pelo Espírito Santo, é um testemunho contínuo da graça de Deus e de sua disposição em se relacionar de maneira pessoal com seu povo. A transição do Antigo para o Novo Testamento marca um momento fascinante na história da redenção, especialmente no que diz respeito à presença e atuação do Espírito Santo. No nascimento de Jesus, encontramos a extraordinária história da concepção virginal de Maria. O anjo Gabriel apareceu a Maria anunciando que ela conceberia um filho pelo Espírito Santo sem intervenção humana. Dessa concepção miraculosa destacou não apenas a divindade de Jesus, mas também a ação direta do Espírito Santo na obra redentora de Deus. O Espírito Santo desceu sobre Maria, tornando possível o nascimento do Salvador prometido. Ao longo da gravidez de Maria, a presença do Espírito Santo foi evidente. O relato bíblico destaca a visita de Maria à sua prima Isabel, que estava grávida de João Batista. Quando Maria saudou Isabel, o bebê João saltou no ventre de sua mãe, e Isabel, cheia do Espírito Santo, reconheceu a bênção especial de Maria como mãe do Senhor, Lucas 1:39-45. Tempos depois, no contexto do batismo de Jesus, novamente vemos o Espírito Santo desempenhando um papel crucial. Ao descer as águas, Jesus, embora perfeito e sem pecado, tomou essa atitude para cumprir toda a justiça. No momento em que Jesus emergiu da água, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Simultaneamente, uma voz do céu declarou: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado." Mateus 3:17 da manhã. Essa cena ilustra a Trindade em ação: o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele e o Pai expressando seu prazer e aprovação. O Espírito Santo, representado pela pomba, simboliza a unção divina e a capacitação especial concedida a Jesus para o cumprimento de sua missão terrena. Assim, o batismo de Jesus, além de ser um ato de obediência, marcou o início de seu ministério público. A presença do Espírito Santo sobre ele simbolizou a unção divina para pregar o Evangelho, curar os enfermos, libertar os oprimidos e realizar a obra redentora que culminaria em sua morte e ressurreição. Aqui vale lembrar a conversa entre Jesus e Nicodemos, registrado no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1-21, uma rica passagem que expõe a natureza do novo nascimento e destaca a importância do Espírito Santo na transformação espiritual. Numa noite silenciosa, Nicodemos, um fariseu respeitado e membro do Sinédrio, decidiu procurar Jesus para uma conversa íntima e espiritual. Ele caminhou pelas ruas vazias de Jerusalém, suas dúvidas e anseios martelando em sua mente.
Ao chegar ao local onde Jesus estava, Nicodemos pergunta: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus, percebendo a busca sincera de Nicodemos, olhou nos olhos do fariseu e respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A expressão confusa de Nicodemos revelou sua incompreensão, e ele questionou: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus introduziu a analogia da água e do Espírito para ilustrar a natureza regeneradora do Espírito Santo. Ele afirmou que, para entrar no reino de Deus, alguém deve nascer de novo, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A água simboliza a purificação e a regeneração, enquanto o Espírito representa a obra transformadora de Deus. Ele explicou que o nascimento espiritual é uma obra do Espírito, não algo alcançado por esforços humanos. Jesus comparou o Espírito Santo ao vento, que, assim como não pode ser controlado pelo homem, opera misteriosamente na regeneração espiritual. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ao longo da conversa, Jesus enfatizou que ele veio não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Ele apontou para o amor de Deus ao enviar seu Filho e a oferta de salvação por meio da fé nele. O Espírito Santo, como agente divino, desempenha um papel vital na revelação da verdade e na convicção das pessoas a respeito de sua necessidade espiritual. Tempos depois, antes de sua ascensão, Jesus fez uma promessa que repercutiria pelos séculos, trazendo consolo e esperança aos corações dos discípulos: a vinda do Consolador, o Espírito Santo. Essa promessa foi feita durante os momentos finais de sua jornada terrena, durante a última ceia. Jesus, ciente de que seu tempo na terra estava chegando ao fim, buscava preparar os corações dos discípulos para o que viria. Ele prometeu enviar o Consolador, o Espírito Santo, para estar com eles e neles. Essa promessa era um alicerce sólido para a continuidade da missão divina na terra. Ao falar sobre o Consolador, Jesus descreveu sua função vital. Ele seria o advogado, o paráclito, aquele que viria ao lado dos discípulos para fortalecê-los, guiá-los e consolá-los. Essa promessa não era apenas para aquele momento específico, mas para todos os que acreditariam em Jesus ao longo dos séculos. Ele prometeu que, embora estivesse partindo fisicamente, enviaria o Espírito Santo para habitar com os crentes e neles. No contexto histórico, os discípulos enfrentavam uma perspectiva da partida física de Jesus. A incerteza e a tristeza pairavam sobre eles. No entanto, Jesus apontou para um futuro de esperança, onde o Consolador viria para suprir sua ausência física. O Espírito Santo não seria limitado pelo tempo ou espaço, ele estaria presente em todos os lugares e em todos os momentos, guiando a igreja emergente. A mudança na manifestação do Espírito Santo após a morte e ressurreição de Jesus foi um ponto crucial na história da redenção. O Espírito, que antes agia de maneira específica sobre indivíduos escolhidos, agora estava disponível de maneira mais abrangente para todos os que creem em Cristo. Essa promessa cumpriu-se de maneira espetacular no dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu sobre os discípulos reunidos, capacitando-os de maneira extraordinária. O que antes era uma congregação temerosa transformou-se em uma força poderosa, pronta para levar adiante a mensagem de Jesus. A promessa do Consolador ecoa até os dias de hoje, proporcionando consolo e direção para aqueles que seguem a fé cristã. O Espírito Santo continua a agir como guia, consolador e fortalecedor, cumprindo a promessa feita por Jesus. Essa história não apenas moldou os primeiros dias da igreja, mas também serve como uma fonte contínua de encorajamento para todos os que buscam a presença divina em suas vidas. A transformação na manifestação do Espírito também se refletiu na diversidade dos dons concedidos aos crentes. A partir desse ponto, a presença do Espírito Santo não estava mais restrita a uma pessoa específica ou líder designado. Em vez disso, todos os crentes eram capacitados com dons diversos para a edificação da igreja e para a expansão do Evangelho. A redenção através de Jesus Cristo representa o ápice da história da salvação, onde o plano divino para restaurar a relação perdida entre Deus e a humanidade se concretiza. O sacrifício de Jesus na cruz é o ponto central desse grandioso evento, marcando o ápice da intervenção divina na história humana. A Bíblia, especialmente os Evangelhos, detalha minuciosamente os eventos que levaram à crucificação e ressurreição de Jesus, revelando a profundidade do amor redentor de Deus. No livro de Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51, lemos: Mas Jesus, dando novamente um forte grito, entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram.
Essa cena é rica em significados teológicos e espirituais. O véu que separava o Santo dos Santos do restante do templo era uma barreira que simbolizava a separação entre a humanidade e a presença divina. A rasgadura do véu no momento da morte de Jesus tem um significado relacionado ao Espírito Santo. Ela representa a remoção dessa barreira, indicando que, através do sacrifício de Jesus, o acesso direto a Deus estava agora disponível a todos os crentes. Esta ação divina enfatiza que a presença do Espírito Santo não estava mais restrita a um local específico ou a uma pessoa designada, como era no Antigo Testamento, onde apenas o sumo sacerdote tinha permissão para entrar no Santo dos Santos, e somente em ocasiões específicas. Agora, após a morte redentora de Jesus, o caminho estava aberto para que todos os crentes tivessem acesso direto a Deus por meio do Espírito Santo. A disponibilidade universal do Espírito Santo é um fenômeno único e revolucionário. Antes de Pentecostes, a manifestação do Espírito era muitas vezes temporária e específica para determinadas pessoas, como profetas, reis e juízes. Contudo, após esse evento histórico, o Espírito foi derramado sobre toda a carne, Joel 2:28 da manhã, sem distinção de idade, gênero, raça ou status social. Esta universalidade reflete o desejo divino de se relacionar intimamente com cada crente, capacitando-os para viver uma vida que glorifica a Deus e testemunha do seu amor redentor. A busca pessoal desempenha um papel crucial na experiência do Espírito Santo. Embora o Espírito esteja disponível para todos, a profundidade da comunhão e o impacto transformador em cada vida estão relacionados à abertura e desejo pessoal. A busca pela plenitude do Espírito, expressa através da oração, meditação na palavra de Deus e uma disposição constante para obedecer, amplifica a obra do Espírito na vida de um crente. Ao longo dos séculos, a humanidade enfrentou as consequências da queda de Adão, que resultaram em separação espiritual de Deus. No entanto, a promessa de redenção anunciada desde os primórdios foi cumprida com a vinda de Jesus. Ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, oferecendo-se como sacrifício perfeito para reconciliar a humanidade com o Criador. Essa transformação inaugura um novo capítulo na história da relação entre Deus e a humanidade, marcando o início de uma era de comunhão direta e liberdade espiritual para todos os que creem em Jesus Cristo. A vinda do Espírito Santo no Novo Testamento não apenas cumpriu a promessa feita por Jesus, mas também inaugurou uma era de proximidade íntima entre Deus e seu povo. Essa história de restauração revela não apenas a fidelidade de Deus à sua promessa, mas também sua disposição de habitar no coração de cada crente, selando-os como filhos adotivos e co-herdeiros com Cristo. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like e clique em um dos 2 vídeos que irão aparecer para continuar nos acompanhando.